A frase dada foi: nosso encontro com o doente mental também nos mostrou que nessa sociedade, somos todos escravos da serpente, e que, se não tentarmos destruí-la ou vomitá-la, nunca veremos o tempo da reconquista do conteúdo humano de nossa vida. Franco Basaglia, obrigado. Eu cheguei a fazer uma apresentação. Boa tarde, todo mundo. Já falei de manhã. Estava um pouquinho mais animado. Depois fiquei um pouquinho cansado, né? A jornada para mim está pesada. Cheguei aqui um pouquinho passando mal, mas já melhorei, graças às falas dos amigos e, né, a presença, a mesa. Eu estou muito feliz. E também ao ar-condicionado. Devo confessar que o ar-condicionado ajudou muito. E quero agradecer mais uma vez o convite, né, em meu nome pessoal, em nome da Abrasme. Eu estou aqui também como presidente da Abrasme, eu sempre, e do SEBS, ainda estou do SEBS, né, eu falei hoje, 38 anos. O Emerson é um dos fundadores do SEBS também, era a turma de saúde pública da especialização, fundaram o SEBS em 76, com o Davi e tantas outras pessoas históricas, o Dalmer, Heller, muitos outros. E eu acho assim que, para a gente, e SEBS está vivo, né, está com a página, está participando, está atuante nos movimentos sociais, é muito bom. Então, está aqui presente na mesa com Marcos, com Lancete, Valete, Emerson, e já quero aproveitar para estender o convite a vocês da mesa, a todos vocês, para o Fórum de Direitos Humanos e Saúde Mental, que vai ter lá na Paraíba, da Abrasme, em junho, 4 a 6 de junho do ano que vem. Eu acho que é uma continuidade importante para esse debate. E estou muito feliz. Eu já tinha falado de manhã que eu não ia mais apresentar a minha apresentação. Eu fiz uma apresentação, entendendo? Mas com a mesa de ontem, com a mesa de hoje, agora mais com as coisas que surgiram, o Emerson falou de uma maneira, inclusive, muito mais clara, lúcida, o que eu queria falar, mas eu vou falar, de qualquer maneira, de outra forma. Quero também agradecer o espírito da Franca Basaglia. A gente fala muito do Franco, mas esquece da Franca, né? E Franca Basaglia. Eu cheguei a escrever um artigo uma vez, Franco e Franca, uma aventura no manicômio. Era um casal que desenvolvia uma desconstrução do manicômio. Acabou que eu acabei publicando mais o trabalho sobre ele, mas com a Franca é que eu organizei e selecionei fundamentalmente esse livro aí. Na verdade, não vai ser lançado. Eu lembrei a Miriam, o pessoal, de trazer, porque é verdade o que o Lancete falou. Quase todo mundo conhece o nome do Franco Basaglia. E um amigo meu falou isso também, da Anise da Silveira. Todo mundo fala da Anise, mas ninguém nunca leu a Anise. E o Basaglia também é igual cabeça de bacalhau, então ele usa a expressão. Você sabe que tem, mas nunca viu. Cabeça de bacalhau a gente só sabe que tem, né? O que a gente compra. E a Franca teve aqui também, enquanto foi a Aninha que trouxe. Está aqui, está com o deputado Carlão, 97, o deputado Carlão aqui com a Ana. Comigo, eu estava novinho, como diz a Marta, bonito, falou para o outro, mas eu... E o deputado Carlão, autor da lei, né? A gente na Assembleia. E também queria lembrar, porque na minha apresentação vou usar algumas ideias. Foi importante a vinda também aqui de Antônio Slavich. Antônio Slavich foi um dos responsáveis, era um cara vinculado ao Partido Comunista Italiano, digamos, a aproximação do Basaglia com o Partido Comunista, e ia levar o Basaglia para Gorizia. Foi um dos caras que ajudou o Basaglia a pensar o local, etc. Gorizia. E teve um papel importante a questão do movimento social, principalmente dos partidos ligados ao movimento operário e o Partido Comunista. O Davi conhecia, assim, o Basaglia, boa parte, primeiro, por intermédio do Giovanni Berlinguer. Giovanni Berlinguer, irmão do então secretário-geral do Partido Comunista Italiano, que o Partido Comunista não tem presidente, sabe? Tem secretário, que o presidente é o povo. É como um movimento sandinista, você lembra do subcomandante Marcos? Dizia, o povo que comanda. Mas é isso, é uma coisa simbólica importante. E o Giovanni é vivo também, né? Eu estou falando assim, porque eu boto e-mail, eu lembro que eu estou vivo também, e um amigo, um menino lá, estava com o Lancete não vai lembrar isso, lá na UERJ, falando no celular do meu lado,
uma pessoa e falou: eu estou aqui com o Paulo Amarante, quando eu acabar eu te ligo. O menino olhou para mim e falou: você é o Paulo Amarante? Eu falei: sou. E você é vivo? Eu sou. Aí eu lembro sempre disso, eu sou vivo. E agora sobrevivi, então estou mais empolgado, né? E o Giovanni é vivo, é uma grande liderança, uma produção intelectual, vem quase todos os anos ao Brasil, aos congressos do SEBS, aos eventos do SEBS, da Brasco. E Giovanni publicou um livro no Brasil que ele não sabia que tinha publicado, porque o livro foi meio pirata, meio como esse do Basaglia, que o Marcos está na mão, o Brasil Debate. Não é pirata, mas não era uma edição assim tal. O Giovanni chegou e falou: eu publiquei no Brasil Psiquiatria e Poder, que foi o primeiro livro que eu tomei acesso à experiência italiana. Eu andava com ele encapado. Na época da ditadura, a gente encapava livro para que os agentes da repressão não vissem. Quer dizer, bastava ver um livro encapado que você sabia que ali tinha algo proibido. Entendeu? Ou era o Psiquiatria e Poder, era o Capital e outras coisas mais, né? Então, eu com aquele livrinho na mão, andava aquilo, Psiquiatria e Poder. Pela primeira vez eu tive informação do Franco Basaglia e do movimento Psiquiatria Democrática. Então, a gente não podia nem andar. Imagina um movimento chamado Psiquiatria Democrática no Brasil, em 76. Né? Hoje o Gregório falou da intervenção militar do Exército no hospital lá na Argentina. Nós tivemos uma intervenção, para quem lembra, o Marcos deve lembrar, a Emerson, o Tobias Lossetti, na colônia Julião Moreira, no Rio de Janeiro, isso em 88. Né? Tem fotos do Jornal do Brasil mirando o tanque de guerra, o canhão, mirando os funcionários, usuários da colônia, familiares, porque queriam eleger o diretor. E aquilo. Então, foi muito importante esse contato, e do Slavit, que teve aqui também, que era um cara que levou. E eu começava a apresentação pelo Slavit, não por essa vinda aqui, ou da Franca e tal, mas porque o Slavit ele tem um trabalho muito bonito, é um cara que sempre foi vinculado ao Partido Comunista, aos movimentos operários, foi também parlamentar, assim como o Giovanni, né? E ele dizia o seguinte: o Basaglia ele teve 3 pilares fundamentais no trabalho. Então, é nessa linha que eu queria um pouco, eu já de manhã falei um pouco no lugar do Flávio Resmini, e anunciei o que eu ia falar um pouco, é essa ideia. E atualizar essa ideia que você chamou de dispositivo Basaglia, eu pensava do pensamento do Basaglia. 3 pilares fundamentais, o Slavit dizia. Era ter colocado em questão o debate sobre a classe social dos objetos da psiquiatria. Né? Então, essa questão da intervenção, ele me disse: olha, são pessoas pobres, são migrantes, são miseráveis. Ele não falava da miséria só econômica. Achei interessante que hoje, na Inglaterra, estamos falando de acabar com a miséria humana. Não é a miséria enquanto pobreza só, né? Enquanto essa ideia do sofrimento tornado mercado, tornado objeto de lucro, né? Objeto de exploração, em todos os sentidos. E essa foi uma questão fundamental que o Basaglia chamou atenção. Olha, esse local não é por coincidência, só tem pobres, só tem miseráveis, só tem excluídos, só tem marginais. Essa é a função dessa instituição. Eu acho que, assim, que ninguém tão claramente colocou isso em discussão. Nem o Leng, nem o Cooper. Ontem, hoje, a fala do Barenblitz dizia isso. Ninguém colocou isso com tanta discussão. Isso não é um local... É claro que é uma leitura Foucaultiana dele, né? O primeiro texto do Basaglia, que é a destruição do hospital psiquiátrico como lugar de mortificação, ele tem 2 autores de base. Um é o Foucault. A leitura a história da loucura marcou o Basaglia. Ele viu que a psiquiatria não nasceu para curar, não nasceu para tratar, embora oficialmente o discurso seja esse. E tenha muitos autores franceses, inclusive, que discordam da leitura do Foucault, etc., mas o Foucault demonstrou isso, e o Basaglia se apropria dessa ideia e diz, na prática, que aquilo ali era um local de gestão daqueles segmentos sociais. Outro, que a ciência tinha que ser colocada em discussão, a ciência não era neutra. Isso hoje, para a gente, é meio óbvio, 30 tantos anos, 40 anos depois. Mas que a ciência tinha uma função de legitimar aquela exclusão, de dar um estatuto, um diagnóstico, uma ideia de tratamento, tudo mais, e que, para a gente lutar contra aquilo,
nós tínhamos que mostrar o caráter social e político da instituição, nós tínhamos que colocar a ciência em discussão, e 3, o lugar do técnico, do profissional. Aí talvez eu não seja mais tão aplaudido daqui em diante, porque é o local do técnico, do papel, que ele mostra que são, usando Gramsci, né, os funcionários do consenso, intelectuais orgânicos, ou Sartre, né, ele começa a mostrar que são as pessoas que reproduzem aquele sistema. Então, o que estava no nosso trabalho, não só denunciar, mas lutar contra aquilo. E lutar contra aquilo tem uma micropolítica, você fazer atos diferentes, resistência, mudanças, linhas de fuga, eu saí de outras denominações posteriores surgiram, mas que você poderia fazer diferente, né? Lutar contra aquela instituição, lutar contra a ideia da ciência que legitima aqueles atos, etc., o diagnóstico e tudo mais, e lutar contra o papel que nos dão de produtores de consenso, funcionários do consenso, intervenção, etc. Eu acho que esse foi o trabalho fundamental, o legado do Basaglia, a tradição, o dispositivo, né, que ele deixou aí. E uma das questões importantes, eu acho que eu queria trazer para agora, é essa ideia que ele vai falar do conceito de doença mental, né, que ele insiste na necessidade de colocar entre parênteses os conceitos, numa estratégia fenomenológica e epistemológica, né, de demonstrar que o conceito de doença mental ele é produzido historicamente, como diz Foucault, como diz... Aliás, o outro autor, só para não esquecer que eu falei dos dois autores, o outro é Goffman, que o Basaglia traduziu e fez a apresentação do Manicômios, Prisões e Conventos, né, originalmente chama Asilos, né, e na Argentina foi publicado com o nome de Internados, né, e no Brasil, Manicômios, Prisões e Conventos. Escolheram 3 instituições das várias que o Goffman chama de instituição total. E o Basaglia fez a apresentação, foi amigo de Goffman, conheceu o Goffman, e eu também conheci. O Goffman também teve naquele congresso lá do IBRAPS, aquilo foi uma loucura, né? Estava todo mundo lá, entendendo? E a gente... e que morreu há pouco tempo, o Goffman, né? Agora, eu sempre me preocupo muito se o cara está vivo ou está morto. O Castel morreu há pouco tempo atrás, né? O Guattari também estava lá. Eu trouxe a foto hoje, lançada, depois eu te mostro. Então, essa ideia da doença, entre parênteses, né, é uma estratégia fundamental, epistemológica, na ideia de você dizer, olha, esse diagnóstico, ele historicamente tem uma função numa sociedade. A loucura existe, o Basaglia dizia, na sociedade que a criou. O Foucault dizia, o Basaglia, de certa forma, replicava isso. Então, esse conceito ele deve ser permanentemente colocado entre parênteses. Não é na ideia de que, ao colocar entre parênteses, e não é entre aspas, né, é a suspensão analógica, a redução analógica, a epoquê, etc., você colocar um novo contato empírico com o sujeito, com o sofrimento, com aquela experiência. Mas é permanente, para você permanentemente redescobrir a pessoa, né, que está em mutação, e você também, enquanto observador. E, a partir daí, então, eu acho que, na nossa experiência da reforma psiquiátrica brasileira, nós temos abandonado essa ideia. Nos CAPs, é fundamental para entrar no CAPs ter um diagnóstico. Aí você reduz, inclusive, a forma de pagamento, o tratamento, etc., a partir de uma ideia de diagnóstico. O diagnóstico é hipervalorizado, o trabalho do psiquiatra é hipervalorizado. Se não tem psiquiatra, se não tem o diagnóstico da psiquiatria, os outros profissionais praticamente cruzam os braços. Então, acho que nós temos que enfrentar um pouco mais a psiquiatria, que está no processo de crescimento. O Emerson lembrou do DSM-5. Até o Alan Francis, que fez o DSM-4, agora lavou as mãos com o DSM-5. Eu estou fora. O Instituto Nacional de Saúde Mental nos Estados Unidos diz que não vai adotar o DSM-5 como referência nosográfica, né? E, no entanto, nós estamos reproduzindo, formando e refazendo, etc. Mas não é só a psiquiatria. Há também um movimento psicanalítico muito grande que toma o mesmo lugar de um saber positivista, que entende a doença como estrutura, que não tem muitas outras possibilidades de tratar que não seja via a terapia. Nesse sentido, você falou do matriciamento, até eu também tenho muitas preocupações com certos modismos de conceitos. A clínica ampliada tem me preocupado muito,
As pessoas estão ampliando a clínica, e Foucault demonstrou que a gente tem que reduzir a clínica. A clínica produz conhecimento, mas ela produz doença. Né? A indústria farmacêutica, a Marcia Angel, que é uma das grandes pensadoras da indústria farmacêutica, ela fala isso claramente. Os intelectuais orgânicos da indústria farmacêutica estão demonstrando, estão vendo como que eles produzem doença. Quando o médico chega lá com a criança, recebe no consultório, ele já chega com o diagnóstico. A criança chega com o diagnóstico porque ele sabe como produzir o diagnóstico via professora, via pedagogo, via o inspetor da escola. Então, todo um processo, né, em que você produz. Quando você vê, num programa de televisão, uma entrevista sobre doença do pânico, sobre depressão, né, que agora é um movimento curioso, artistas famosos, né, foi o caso clássico do Roberto Carlos, mas tantos outros passam a declarar-se doentes, né, dizendo que é normal a doença, que ele melhorou com o tratamento, etc., etc. Ele está, na verdade, ensinando, fazendo um trabalho pedagógico à população de como se tornar doente. A OMS, quando anuncia que em 2020 terão 20 bilhões, 20% da população com depressão, ela não está fazendo uma previsão, ela está construindo esse cenário, porque ela está nos fazendo banalizar a ideia de depressão e de patologizar determinados comportamentos, etc. Então, eu acho que hoje uma grande missão assim, do pensamento de Basaglia é insistir nessa ideia da discussão epistemológica, como ele fala, discutir o nosso trabalho para além, porque a gente vê muito ainda lembrar do Basaglia no hospício só. Mas tanto o Basaglia quanto o Rotelli, eles diziam a instituição que colocamos em discussão não é o manicômio, o prédio do hospício, o estabelecimento, é o saber, o conjunto de aparatos jurídicos, políticos, legislativos, culturais, etc., criado em cima do conceito de doença mental ou de transtorno mental. Eu, com meus alunos, provoco muito, façam uma pesquisa e me expliquem o que é transtorno mental. Veja se há diferença entre a velha alienação mental de Pinel ou a doença mental da psiquiatria tradicional. Então, qual é exatamente? Por que nós adotamos tanto esse conceito? E ele é a nossa base ainda do nosso trabalho. Então, eu penso que essa é uma questão. A serpente, hoje, não é só o manicômio em si. O manicômio é um dos aspectos da serpente. Nós temos que ter iniciativa, coragem de resistir, de vomitar a serpente do saber psiquiátrico. Eu acho que essa foi a grande preocupação do Basaglia. Por isso, os psiquiatras, né, esse psiquiatra lá do debate, outro psiquiatra lá no Rio, diziam: você não é médico psiquiatra, você não discute o conceito de esquizofrenia, você não discute o conceito de doença, né? Você discute política. Então, o que o Basaglia faz, e muitos dos autores, mesmo da reforma psiquiátrica, do movimento mundial, diziam que o Basaglia não fazia ciência, fazia política. Primeiro, numa divisão entre o que é a ciência, que é a verdade, certo? O que é a política, né? Enquanto que a questão que ele trazia é como se produz ciência na política, política na ciência. Então, eu acho que essa é uma... E só para quem não sabe da serpente, eu não virei nenhuma vez para cá, desculpa, esse auditório é muito difícil, a gente tem que ficar... Desculpa, oi, tudo bem? Hein? Estou vendo lá, mas não dá torcicolo, não? Dá, não? Eu fiquei um pouquinho torcicolo. A serpente, né, é uma história, uma lenda, um conto que o Basaglia viu quando ele foi preso. Ele lutou contra o movimento fascista, o movimento estudantil antifascista, foi preso no estado de exceção, você nunca sabe quando vai sair. Né? No estado que você não é julgado, não tem um crime específico, é inimigo do rei, né? Inimigo do poder, você não sabe quando vai sair. E ele, claro, ficava jovem, pensando no futuro, conheceu uma história de um autor, um iugoslavo, não me lembro se era croata, sérvio, acho que é sérvio, em que ele falava de uma história de um homem que, dormindo, uma serpente entrou pela sua boca, entrou no seu estômago, se alojou no seu interior, e ali começou a dominá-lo, porque se alimentava de tudo que os alimentos, tudo que ele
recebia não ia para ele, mas para a serpente. E esse homem não fez nada, ficou passivamente esperando a serpente desalojar-se, já que ele não conseguiu impedir que ela entrasse, ele não sabia como impedir que ela saísse. Um dia, quando ela saiu, ele descobriu que a serpente tinha levado com ela a sua alma, os seus projetos, a sua vida. Ele fala isso, então, que era necessário não permitir que a serpente... Então, ele fala isso da institucionalização das instituições de uma maneira em geral. Em todos os locais, quase, que o Basaglia ia, o Giuseppe Dell'Acqua cita isso na biografia que ele fez do Basaglia, ele lembrava dessa história do homem-serpente, como ela marcou a ele enquanto sujeito, enquanto projeto de vida dele, né? E quando ele entrou no hospício de Gorizia pela primeira vez, ele entendeu o que era essa imagem da serpente que devorava as vidas, os projetos, a ideia de mortificação, de deshistorização e tudo mais. Essa ideia do homem e a serpente, né? A fábula que acompanhou o Basaglia a vida inteira, e que eu ouvi dele pessoalmente também, né? Tive essa possibilidade de estar lá no Copacabana Paz, em várias outras reuniões que nós fizemos, ele ia, e uma coisa que eu lembro sempre, estou recontando aí numa história meio biográfica da reforma psiquiátrica, meio da minha vida, e que a gente levava um gravadorzinho para a sala com o Basaglia, a gente ia nas reuniões, fomos em sindicatos, Sindicato Fidraceto, Metalúrgico, Sindicatos Médicos do Rio, lá na UERJ, então tinha um gravadorzinho que era do tamanho de um tijolo, uma lajotinha, assim, e tinha umas teclas preta e vermelha. Aí você tinha que apertar com o dedo aberto, assim, apertar para ela gravar. Então, a gente botava no meio da sala, aquilo gravava tudo, menos a voz da gente. A coisa impressionante. Pegava o som, o carro, o automóvel na rua, buzina, a mulher gritando lá na rua, o cara chamando, o vendedor, mas não pegava a voz. Tinha uma capacidade de dispersão, entendendo? Aquilo impressionante. Então, a gente ficava ouvindo aquilo, transcrevendo, e ninguém entendia muito bem italiano, ainda tinha problema. Inclusive, esse livro, né, Marco? Ele é cheio de reticênciazinha, de coisas inaudíveis, né? E ficava, a gente não entendia o italiano, não entendia o barulho, e outras tantas fitas assim que a gente perdeu. Então, com isso, eu queria, de maneira mais improvisada do que eu tinha pensado em improvisar, ainda à tarde, falar desse depoimento e essa ideia que eu acho assim, atualizar Basaglia é hoje pensar se os nossos sistemas alternativos, ou entre as substitutivos, não estão se deixando devorar pelo saber a serpente da psiquiatria e dos psicologismos e psicanalismos, e etc. Muito obrigado.